Tendo suas mãos, vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome, porque até aqui o seu nome tem sido engrandecido e enaltecido, ó Deus, mas nós queremos mais de Ti, e mais de Ti, ó Deus, o alimento, ó Deus, com substância, ó Deus, a feijoada celestial será exposta agora, ó Deus, pelo Teu Filho. Por isso usa-o, ó Deus, com autoridade, de poder, ó Deus, com ousadia e intrepidez, que seja usado, ousado e aprovado para o louvor da Tua glória, a explicar e expor a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Capacita o Teu Filho, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus, que ele seja a boca do Senhor, ó Deus, e que cada ouvido, ó Pai, seja destampado nessa hora para ouvir, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, e quando cair no coração, Satanás não tenha poder para roubar a semente, ó Deus, que já fora posto. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, seja o Senhor mais uma vez, ó Pai, usando o Teu Filho, ó Pai, e assim, ó Pai, ministrando por meio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, cada coração. Nós oramos nessa hora grato por tudo que o Senhor fez até aqui, mas nós cremos que o Senhor tem mais para nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos e Te bendizemos para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite àqueles que estarão assistindo nas redes sociais, né? Já sinto o abraço da igreja. E eu gostaria de convidar você agora a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até fechar o período, versículo 17. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitei as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, por que vos induzi a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, disuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Até aqui. Amém. O presbítero já orou, eu estarei fazendo uma oração no final, mas eu gostaria de falar que Deus está no controle de todas as coisas. Não combinei nada com a ministra, apesar de ser minha esposa, ela não vê as minhas ministrações antes, e o Espírito Santo assim quis que eu fosse, né? E nós estaremos falando sobre arrependimento nesta noite, e o tema que eu queria trazer é arrependei-vos e voltar ao Senhor, ou arrependa-se e volte a Jesus, tá bom? Gostaria de trazer para vocês que nós estamos vivendo num tempo de muita frieza espiritual, e é notório que as pessoas preferem ficar muito mais em casa, ficar muito mais buscando o descanso desta carne, do que buscar o alimento espiritual. Às vezes nós pegamos sobrecargas de trabalho, trabalhamos bastante, buscamos tantas coisas para termos o que comer, termos o que beber, termos aonde morar, ter o nosso sustento, mas esquecemos que tudo aqui é passageiro. Já ministrei a respeito disso, sobre o sofrimento de agora para a glória por vir, a glória pesada do Senhor, né? Já ministrei a respeito disso, que muitas vezes nós estamos mais com o aqui do que o que está acontecendo lá, as coisas eternas, e nós não investimos esse tempo. E nesse tempo que João Batista estava vivendo, não era diferente. E eu gostaria que você mantesse a palavra de Deus aberta, porque nós iremos passear nas Escrituras Sagradas para nós entendermos esse arrependimento, como que nós devemos realmente viver com o Senhor, como realmente nós precisamos sair dessa linha de um sistema religioso para um relacionamento profundo com o Senhor. Então, primeiro eu preciso destacar algumas coisas aqui que eu gostaria que você acompanhasse comigo no versículo 1. A palavra no versículo 1 de Mateus diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós precisamos aqui já fazer uma análise. Por que Deus estava levantando alguém no deserto se havia o templo em Jerusalém? Nós já precisamos fazer uma análise por que Mateus teve a preocupação de colocar que João Batista não começou o ministério dele na cidade, mas começou o ministério dele no deserto. Por que ele vestia de forma diferente? Por que ele comia de forma diferente? Por que ele não foi sendo que o seu pai, Zacarias, que era sacerdote do templo, e a sua mãe, Isabel, que era descendente da linhagem de Araão, da tribo de Levi, eles não começaram o ministério de João Batista na cidade. Nós precisamos lembrar que Anás, no ano 18 da época de Jesus, o que acontece aqui? Roma, então, ele toma conta de toda Jerusalém. Então todos aqueles que eram eleitos, que eram colocados a ser líderes, para ter poder sobre a cidade, precisava passar pela mão de Roma. Anás tinha sido retirado da linhagem sacerdotal pela sua arrogância e pelo seu... ele era muito afortunado, ele tinha muito dinheiro e ele não queria abrir mão disso. Então, quando entra Roma, ele se alinha politicamente com Roma, fazendo então, a Roma faz com que ele se torne então o sumo sacerdote do templo. Números diz que havia dali o nepotismo das tribos. A tribo de Levi teria como descendência aquele que era levantado de filho, aquele que era descendente da tribo de Levi, que seria um sacerdote. Então nós podemos ver aqui que Anás faz um golpe de estado para poder assumir aqui o sumo sacerdócio. E com isso, entre linhas, ele pega alguém de interesse próprio dele, financeiro, e casa a sua filha com Caifás, que era outro que tinha uma condição financeira muito grande daquela época. Nunca na história da palavra do Senhor houve dois sumos sacerdotes, porque a palavra sumo sacerdote significa supremo, e supremo nós só temos um, chamado Jesus Cristo.
E essa representação era aquela linhagem da tribo de Levi trazia, que nós temos apenas um único Deus, um único sumo sacerdote, aquele que tinha o poder sobre todas as coisas. E nesse momento Jerusalém então tinha se corrompido e estava vivendo uma religiosidade, estava vivendo um sistema religioso, que na qual aqueles que participavam desse sistema precisavam sacrificar. Então preste bem atenção neste momento. A lei dizia que se você pecasse, você precisaria pegar pela sua ofensa, lei de Levíticos, depois você lê lá, capítulo 5 está dizendo isso, que se você pecar, você tem que levar a sua ovelhinha, a sua farinha, a sua pombinha, e você tinha que levar ao sacerdócio. Mas como estava corrompido o sistema, o que acontece? Anás e Caifás faz o comércio dentro do templo, e ele começa a colocar bancas ali, dizendo que o dinheiro que era do Senhor teria que ser trocado. Então havia câmbio. A moeda que a pessoa trazia, o dinheiro que ela trazia não valia nada. Ela precisava trocar essa moeda para que ele pudesse então ter direito a adorar o Senhor. Os animais já não podiam ser mais os animais que você traria de casa. Você precisaria comprar os animais. E nesse circuito todo aqui, Anás e Caifás eram o dono de todas essas bancas. Havia corrupção dentro da casa do Senhor. Por isso então nós ouvimos Isaías no capítulo 40, versículo 3, já fazendo a promessa que viria alguém que estaria saindo do deserto e que estaria ali clamando, dizendo que nós deveríamos nos arrepender. Então a promessa que o Senhor está fazendo aqui é que ele começaria o seu ministério agora no deserto. João Batista não foi contaminado com o sistema religioso. Ele se abrigou no deserto. Havia um povo chamado essênios, na qual trabalhava a parte da purificação, da ressurreição de Cristo e da espera do Messias. Nesse primeiro momento então João Batista chega e ele começa a clamar, mas para isso ele precisa de uma identificação. Ou como nós dizemos aqui, você está pregando no nome de quem? Quem está te dando autoridade? Quem está te dando credencial para que você possa ministrar a palavra de Deus? Já que o templo aqui é aonde que nós devemos buscar, é aonde que nós precisamos adorar. Mas se o templo está aqui corrompido, aonde que nós vamos buscar o Senhor? Para a igreja, eu quero dizer para você, busque a igreja que está mais perto da palavra do Senhor, aquela que lê as Escrituras, aquela que não acaba de falar a palavra e fecha ela. Nós precisamos ser cautelosos com a palavra, nós precisamos ver que tudo aquilo que o pregador está falando está na palavra, e aqui não viver um sistema religioso, e aonde o poder se retém apenas aqueles que falam da palavra, mas não vivem da palavra, que não tem essa mesma relacionamento com a palavra, com o Senhor. E nesse momento então, Mateus está fazendo uma denúncia, dizendo que por que Deus está respondendo a promessa de Isaías 43, que ele levantaria ali um caniço, um graveto seco, clamando no deserto, dizendo que para que o povo se arrependesse e voltasse aos princípios do Senhor. Por isso que nós observamos aqui que Mateus faz questão que naqueles dias, aonde a corrupção de Jerusalém tinha se tomado, aonde o sistema religioso tinha tomado posse, aparece João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós precisamos notar aqui, meus amados, que nós já estamos vivendo esse reino aqui. Amém? Nós já temos acesso a esse reino. Jesus, ele já morreu na cruz, ele já levou os nossos pecados, ele já nos purificou, ele já nos salvou. Mas a questão aqui é que, sabendo de tudo isso, eu ainda vivo um sistema religioso de obrigação, fechado. Será que nós precisamos viver cobrando algumas
algumas responsabilidades daqueles que já nasceram de novo, daqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Às vezes nós nos tornamos repetitivos, dizendo as mesmas coisas, falando das obrigações que um cristão que nasceu de novo precisa ter. E nesse sistema religioso nós voltamos assim, na seguinte maneira: se eu dou o meu dízimo, eu não preciso participar do culto. Se eu participo de algum evento na semana, eu não preciso participar do outro. Porque na real, a nossa vida se torna um sistema religioso e não uma transformação de Cristo em nossa vida. Nós apenas baseamos a nossa essência no culto à noite. Mas se eu falar para você que o nascido de novo precisa ser um culto ao Senhor todos os dias, que todos os dias da semana agora é domingo, você já parou para pensar nisso? Que todo dia da semana é domingo, que você está na presença do Senhor, que você busca a presença do Senhor. Nós precisamos olhar aqui nesse texto e vendo a denúncia que você precisa andar agora nessa novidade de vida, de novo nascimento, porque o reino de Deus já chegou na sua vida, a transformação na sua casa é renovo na sua vida por causa de Cristo. E nós não podemos viver corrompidos, ou viver um sistema religioso, ou até mesmo a denúncia do sincretismo religioso, aonde que eu preciso dar algo, ou pegar em algo, ou ter algo na mão, ou ter um símbolo na minha mão, para que isso tenha poder para a minha salvação. Amados, nós temos livre acesso ao Senhor hoje. É isso que eu quero declarar para você. Porque se você não entender isso, você não vai entender o que eu vou falar a partir de agora. Porque essa credencial foi passada para você e para mim, quando a palavra de vitória foi liberada lá na cruz sobre a nossa vida. Quando Jesus declarou: está consumado, a sua palavra de vitória agora foi lançada sobre as nossas vidas, e nós somos agora a Bíblia, nós somos o testemunho vivo que essas pessoas precisam ler. E eu não posso viver num sistema religioso, uma hora que eu estou bem, uma hora que eu estou mal. Eu posso até precisar realmente fazer uma análise de quinta-feira com o Alex, para mim poder aprender a viver agora essa novidade de vida no tempo que eu estou agora. Mas a certeza da minha salvação, a transformação e o renovo que está acontecendo dentro de mim todos os dias, isso não posso ter dúvida. Eu preciso viver essa novidade de vida. E ele está dizendo aqui que as credenciais agora, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O povo, então, meus amados, vocês precisam entender que nesse momento o povo estava esperando o Messias. Mas o Messias que eles estavam esperando era o libertador, que estaria libertando o povo da opressão política, do que estava acontecendo no templo. Eles imaginavam que Jesus viria, tiraria Caifás e Anás, tiraria o poder de Roma sobre o templo, e eles voltariam agora a fazer o quê? A ter uma religiosidade mais próxima. O templo voltaria a ser do Senhor. Mas quando Jesus fala que derrubaria o templo, e em 3 dias ele faria de novo, aquilo foi um escândalo, porque ele estava dizendo que a partir de agora o templo era ele. Que ele estava dizendo que a partir de agora ele iria habitar dentro de nós, e que nós seríamos agora sustentados por ele, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer... Pense bem, meus amados, aqui é um edifício aonde nós estamos para adorar o Senhor, mas na hora que o culto acabar, você vai para casa, o edifício vai ficar aqui. Nós vamos apagar as luzes, nós vamos fechar, e nós iremos falar: mas Cristo está dentro de nós. Nós estaremos voltando para os nossos lares cheios da graça, cheios do poder. E eles achavam aqui que o libertador iria tirar toda a opressão de Roma, que esse Messias iria transformar a área política. Mas João Batista estava só focado em trazer a palavra do Senhor, para que o Messias, que era poder, teria poder para nos batizar com algo novo, transformador. O Espírito Santo que hoje habita dentro de nós era a promessa
do sermão em que João Batista estava pregando aqui. Mas para isso, meus amados, nós precisamos nos arrepender. E se Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, eu quero parafrasear dizendo que sem arrependimento você nunca herdará o reino de Deus. Se você não entender que é necessário você nessa noite refletir, olhar para dentro de você e liberar perdão pelas coisas que você fez, pelas coisas que você pensou, pelos atos que você cometeu, e não se arrepender do fundo do teu coração, a sua oração nesta noite não passa desse teto. Nós precisamos ouvir essa palavra dizendo assim: arrependei-vos. Isso é para mim e para você, para que nós possamos sair daqui sabendo de uma coisa: se eu não estiver quebrantado aos pés do Senhor, dizendo, miserável homem que sou, e eu preciso da sua graça, eu preciso do teu poder, e o meu coração ser transformado, eu apenas estarei sendo pedra de tropeço na vida das pessoas dentro da igreja, porque eu não aprendi que eu preciso perdoar. Quantas vezes mesmo? Quantos que dá isso? Por dia, 490 vezes por dia. Você já perdoou eu 490 vezes? Por dia, tá? Já? Ô, glória! Já posso ficar tranquilo. E ainda não deu nem 24 horas, não deu nem meia-noite ainda. Louvado seja Deus! Então, meus amados, olhe para o seu irmão desta maneira. Se eu nasci de novo, se eu tenho Cristo dentro de mim, eu preciso me arrepender. Mas olha para dentro de você. Sabe qual é a pessoa mais difícil de ser perdoada? Você mesmo. Você às vezes olha para você e tem dificuldade de liberar perdão para você. Não se culpe. Como é fácil subir, às vezes eu faço como que o presbítero Luciano falou, e essa frase precisa ser colocada. Às vezes nós falamos, não importa o que aconteceu lá, vamos viver agora para cá, mas eu quero falar isso para você na área espiritual. Traga aquilo que aconteceu lá para o homem maduro que você é hoje, interior, que você tem, Cristo, e trabalhe, e deixa Cristo te moer, para que você possa crescer. Porque é isso que é o arrependimento, é eu olhar para o meu passado e não olhar com raiva, com ódio e chegar lá e dizer, por que eu fiz aquilo? Não, na maturidade de Cristo hoje eu posso dizer que tudo isso que aconteceu, aprove ao Senhor para que Ele me colocasse aonde eu estou hoje. Tudo isso foi um trabalhar do Senhor na minha vida para que eu pudesse crescer. Então Ele está dizendo assim, arrependei-vos porque o reino do Senhor está próximo, Ele já chegou. Para quem está chegando? Para nós já estamos vivendo. No versículo 3 ele faz um destaque da anunciação do evangelho dele, dizendo, porque este é a credencial referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitei as vossas veredas. Ele está dizendo aqui para nós, ei, eu não estou falando no meu nome, eu estou falando da referência que foi me colocada. Eu vim para responder o que o profeta Isaías disse, que Deus levantaria um profeta na nossa época que viria antes, a palavra precursor, antes que o mestre, o Messias viesse, e essa pessoa sou eu. Eu estou aqui agora clamando, eu estou aqui dizendo para você, arrependei-vos, arrependei-vos. Meus amados, nós precisamos de João Batista nos nossos dias atuais. Os púlpitos precisam de João Batistas para que toda a igreja venha a se arrepender, toda a igreja venha a se colocar ao pó, a buscar a presença do Senhor. Eu quero perguntar para você hoje você teve tempo para você meditar na palavra? Você teve tempo de lançar o seu rosto ao pó e dizer, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso do Senhor? Você já fez uma autoanálise hoje? Ou você deixa, às vezes nós deixamos para fazer a autoanálise da nossa vida só nos dias de Santa Ceia.
Quando nós falamos agora, nós vamos pedir para que você sonde o teu coração, para que você olhe se há algum pecado, para que você não fique longe dessa mesa. Meus amados, se todo dia é domingo, todo dia é dia de Santa Ceia. Se todo dia é domingo, todo dia é dia de comunhão com o Senhor. E nós precisamos fazer essa análise todos os dias. Uma palavra atravessada que você falou, uma olhada que você deu que não agradou, uma maneira que você se comportou que não agradou, e você precisa ter essa intimidade com o Senhor. E Ele está dizendo assim, ó, eu tenho essa credencial, porque eu não estou contaminado. Eu sei quem é o Messias. Ele vai chegar, e eu não sou digno nem de desatar ali as suas sandálias, nem de carregar elas nas mãos. Eu sei quem é Ele. Eu quero perguntar para você nessa noite, você sabe quem é Jesus na sua vida? Você tem esse relacionamento com Ele? O versículo 4, ele fala que, o texto de Mateus vai nos relatar que João vestia peles de camelo, usava um cinto de couro, a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Enquanto o templo era servido com os melhores manjares, as melhores túnicas, Roma patrocinava toda a riqueza ali. Nós temos um homem que vivia da provisão do Senhor, daquilo que o Senhor provia para a vida dele. Eu quero perguntar para você, você também é assim? Você é feliz com o que você tem? Você é feliz com aquilo que Deus coloca na sua mesa e domingo todo mundo comeu feijoada? Ou que se não comeu, Deus proveu outra coisa para que você comesse? João estava dizendo assim, eu me visto com a provisão do Senhor, com aquilo que Ele me dá. A representação aqui da humildade, da simplicidade, daquilo que o Senhor coloca diante dele. No versículo 5 ele fala, então, depois que as pessoas ouviram João Batista dizer para que ele se arrependesse, a multidão das pessoas de Jerusalém, da Judéia, da circunvizinhança do Jordão, eles iam até este homem chamado João Batista. Havia uma palavra diferente na boca dele. Hernandes Dias Lopes fala que nós deveríamos ser, cada cristão deveria ser um graveto em chamas, porque quando nós chegarmos perto da outra pessoa, você vai incendiar ela com o amor de Deus. E este homem, João Batista, estava pregando algo que era novo ao ouvido deles, daquele povo, um arrependimento, enquanto todo mundo estava vivendo na luxúria, todo mundo estava vivendo nas condições que o governo estava dando, que estava ali. Houve um homem que se levantou e teve coragem de gritar e dizer, arrependei-vos, voltai para a Cristo. No versículo 6, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Meus amados, qual foi a última vez que você confessou os seus pecados ao Senhor? Quer fazer um teste? Nesta noite, se eles ainda te atormentam e você consegue ouvir eles, é porque você ainda não foi perdoado, você não declarou esses pecados, porque nós aprendemos que pecado confessado. E por que você está ouvindo essas frases ainda? Por que você ainda ouve o inimigo te cutucar com os pecados que foram cometidos e já foram lavados e perdoados pelo Senhor? Preste bem atenção que no versículo 6 é um paralelo do versículo 7, porque quando ele fala que o povo estava perdoando os pecados, aí Mateus faz questão de citar o versículo 7, dizendo que nesse momento muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, e aí ele começa a repreender. Mas presta bem atenção aqui, nós temos os saduceus que acreditavam apenas na Torá, nos 5 livros, apenas no legislador, apenas na lei. Nós tínhamos esse povo que estavam ali, que não acreditava que haveria profetas,
E nós tínhamos ali também os fariseus que estavam vivendo nesse momento aqui, apenas como a lei, eles eram as autoridades, eles eram os maiorais, apenas eles traduziam a palavra, apenas eles tinham ali e colocavam um peso sobre aquele povo. Preste bem atenção que o batismo aqui é libertador, porque quando você está com algo no teu coração pesado, preste bem atenção nisso. Às vezes você cometeu algo, às vezes você falou algo, às vezes você maltratou alguém, e você está com o seu coração pesado, você anda assim, tem algumas pessoas que estão andando assim, ó, o peso. Mas quando você confessa e libera ao Senhor, esse peso é retirado. E aqui então vem os maiorais agora da lei, colocando algo mais pesado, porque eles diziam assim: eu sou de Abraão, eu pertenço a Abraão, eu sou favorito, nós temos privilégios. Então, nesse primeiro momento, olhando a condição, talvez o pensamento deles, com certeza João Batista aqui não era onisciente, mas se ele caminhava com o Espírito Santo também falava ao coração dele, e com certeza ele percebeu, e ele disse isso: raça de víboras, que vos induz a fugir da ira vindouro. Porque vocês acham agora que são filhos de Abraão? Não é possível Deus nessa noite fazer dessa igreja uma igreja referência de filhos de Deus aqui? Levantando as pedras. E as pedras aqui, meus amados, ele estava falando do povo que estava indo ali para ser batizado, que estava se quebrantando. Será que nessa noite, se você arrepender do fundo do seu coração, se você entregar a sua vida ao Senhor, você não é salvo? Independente do que você cometeu, independente da ação que você fez. Às vezes nós olhamos o pecado e classificamos eles como se existisse pecadinho e pecadão diante do Senhor. Aquele que matou, meu Deus do céu, aquele que prostituiu, então, aquele que fez essa outra coisa para o Senhor, tudo é lavado pelo sangue do Cordeiro. Não existe níveis. Existe aquele que se arrepende, aquele que se quebranta diante do Senhor, aquele que se joga diante dos pés do Senhor e fala assim: eu preciso de ti, me perdoa. Claro, pastor, mas aí não vai ter nenhuma condenação? Claro, o Senhor perdoa os nossos pecados, mas tem a consequência dos nossos pecados. Ninguém dá um tapa na cara do outro irmão e acha que vai pedir perdão para o Senhor sem ir antes lá reestruturar o relacionamento de novo, porque o rosto do irmão vai inchar. Você deu um tapa, tem consequência, você precisa lá trabalhar isso com ele agora. Você precisa lá falar: olha, isso não te dá direito de dar tapa em ninguém, mas eu quero falar para você que as consequências do pecado, isso cai sim sobre nós. Mas para o Senhor, pecado confessado de todo o coração é pecado perdoado. E ele gera aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai aí Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras nesta noite Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele está citando João 15, dizendo que nós precisamos dar frutos. Ele está citando que todo aquele que diz que é do Senhor, ele dá fruto. Ele vive um relacionamento perfeito com o Senhor, ele tem um relacionamento profundo com Deus, ele busca estar no Senhor, ele sabe quais são as obrigações com o Senhor. Não precisa ninguém ficar falando, não precisa ninguém estar dizendo: você vai no culto hoje, eu preciso colocar meu nome lá na lista para ir. Não. Quem quer buscar o Senhor não é empecilhos. Eu nunca perguntei isso para Viviane, mas talvez eu devesse ter perguntado. Eu ia perguntar para ela assim, alegraria o meu coração: alguém já insistiu tanto com você de que a lista estava cheia e falou assim: não, eu quero ir, eu quero estar lá, eu quero buscar o Senhor? Será que nós somos assim? Nós precisamos ter sede. João Batista passa então no versículo 11 dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está dizendo que ele é apenas a voz que clama, mas que o Messias está chegando, e ele vai nos limpar,
nos purificar e vai nos dar a vida eterna. Ele vai nos batizar com o Espírito Santo. E Ele já fez isso. O Espírito Santo já está dentro de nós. E o que ele está fazendo a comparação é que hoje nós, naquela época eles se lavavam, se purificavam e eles estavam limpos. Mas logo eles cometeriam o pecado novamente. Logo eles fariam novamente isso. Quando Jesus ele curava uma pessoa, ele dizia algo muito interessante. Ele falava: agora vai e não peques mais. É como se ele dissesse: agora você tem o Espírito Santo, você foi curado, você foi restaurado, viva agora uma nova vida. Mas mesmo assim, se pecar, há advogado que cuida de nós, Jesus, e se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós precisamos confessar. E nesse momento então, ele anuncia agora que Jesus vai ao encontro dele no versículo 13, e ao chegar no encontro dele, ele fica ali e fala: não, é melhor que você, há uma argumentação aqui, que está falando de perigo, que ele diz assim: não, eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim. Então João Batista se coloca ali sabendo a sua posição, apesar de ter um monte de gente seguindo ele, apesar de ter um monte de gente ali, ele estava dizendo: eu preciso ser batizado por ti. E nesse momento então Jesus fala para ele que era necessário que todo juízo, que toda lei acontecesse para que as pessoas vissem que ele era o Senhor. E nesse momento Jesus é batizado e ele sai dentro da água. E naquele momento uma pomba em representação ao Espírito Santo chega perto dele e ele ouve uma voz e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus ali é levado para o deserto para ser tentado. Mas eu queria trazer para vocês que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3 agora. Nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, amém? Versículo 14. Esse mesmo Jesus que está à direita de Deus Pai e intercede por nós, em Apocalipse ele leva João, agora não João Batista, João apóstolo, à presença dele, e ele fala a respeito das coisas que acontecem lá. E João Batista então envia as cartas para as igrejas, e uma dessas cartas foi para a carta da igreja de Laodiceia. E talvez nós nunca antes tivemos tão parecido com essa igreja. O presbítero Luciano falou que nós não sabia a data que nós temos aqui, né? Quanto tempo, né? 20 e poucos anos. Ele falou 20? É, nós estamos então conta de julho para cá. Julho, agosto, setembro, outubro. Nós vamos fazer 4 meses, dia 18 agora, de igreja. E agora eu fico imaginando o Senhor enviando essa carta para nós. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro fino, ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, Jesus está mandando a carta aqui para a igreja de Laodiceia.
E a igreja de Laodiceia é muito parecida com o nosso tempo hoje da frieza espiritual. Laodiceia, ela se encontrava num local abastardo, um local onde havia fontes termais e onde a medicina estava tão avançada que o colírio já estava sendo produzido naquela época para sarar os olhos das pessoas que tinham cataratas e tantas outras doenças dos olhos. O melhor linho que era produzido em toda Roma vinha de Laodiceia, vinha da cidade. Eles tinham poder, eles tinham dinheiro, eles tinham riqueza. Mas quando o Amém, aquele que é o fim, aquele que diz agora chega, aquele que é o princípio, que estava na criação, está dizendo aqui, aquele que era o primeiro, que era Jesus, dizendo assim: olha, eu estou dizendo amém. Eu olho para vocês e vejo que mesmo que vocês tenham águas quentes e águas frias, antes vocês fossem quente e antes vocês fossem frio, porque nesse momento vocês são morno. E a palavra morno aqui que ele está dizendo é o relacionamento que esse povo tinha com o Senhor. Porque eles não eram nem frios, que eles falavam, não participa, não quero saber, mas eles não eram não quentes, tão fervorosos, que estavam todos os dias na presença do Senhor, mas eles oscilavam entre o morno e eles escolhiam estar na presença do Senhor ou não, ou buscar a Deus ou não, ou fazer o que é melhor para eles. Então eles se tornavam morno diante do Senhor, e isso dava náusea. Alguém já tomou água morna aqui? Água morna nós damos para os pacientes vomitar, para poder fazer a lavagem estomacal. Preste muita atenção nisso. Jesus está dizendo assim para essa igreja, o amém, aquele que vê todas as coisas, aquele que é o princípio da criação, está dizendo: eu conheço as tuas obras. Não importa que vocês tenham as melhores águas, mas quando eu vou saborear você, eu tenho vontade de te vomitar. Não importa que você tenha as melhores roupas, não importa o seu melhor linho que veste toda Roma, que veste todas as vizinhanças aqui, mas você precisa se vestir de vestes brancas para não mostrar a sua nudez. Você diz que pode tudo, que consegue tudo, mas você precisa comprar ouro refinado de mim, buscar as coisas do alto, ser refinado pelo Senhor. Não adianta você ter posse, não adianta você ter isso e dizer que pode todas as coisas, que aos olhos do Senhor você está nu. Não adianta nesse momento você dizer que tem o melhor colírio, se você é cego espiritualmente. Se você consegue atrair todas as pessoas para as águas termais, traz medicina para essas pessoas, para que elas sejam tratadas, terapêuticas, para que elas sejam curadas, mas vocês não conseguem enxergar que o reino de Deus está aqui, já chegou. Vocês não conseguem ver. E ele diz: vocês são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. E quantas vezes nós achamos, porque nós temos o carro do ano, ou temos um carro melhor, uma casa melhor, um sustento melhor, eu não preciso me prostrar diante desse Deus? Quantas vezes nós achamos que nós temos um emprego ou algo muito maior, que nós não precisamos nos buscar a esse Senhor, aquele que conhece as nossas obras, que conhece quem nós somos? Eu quero deixar uma pergunta para Peniel nessa noite, como anjo da igreja. Se o Senhor olhasse o nosso culto, a nossa dedicação, a nossa semana, que nós tiramos para poder clamar ao Senhor, Ele vomitaria a gente? Ele receberia o aroma suave das adorações, do clamor de toda a igreja? Uma das frases do Abe Uber, quando nós estávamos em célula, que ele dizia, é que o termômetro da igreja eram os momentos de oração. E se for por isso, meus amados, eu acredito que o Senhor já nos vomitou. Não vejo ninguém brigando, pedindo link para poder estar orando, para estar junto como igreja, clamando, buscando a presença do Senhor.
mas há uma palavra de conforto ao meu coração nessa noite, para a minha vida, como anjo da igreja, e para a vida da igreja, no versículo 19, dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Significa que, mesmo ele estando distante, mesmo ele estando nem frio e nem quente, mesmo ele sendo cego, mesmo ele sendo pobre diante da presença do Senhor, mesmo ele sendo cego e mesmo que eles estejam nus diante do Senhor, ele deixa uma palavra de alerta para a nossa vida: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Significa que o Senhor nos ama. Louvado seja Deus por isso. Mas ele também dá uma advertência dizendo que, no versículo 20, eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E eu queria, nesse momento, convidar o ministério de intercessão aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração mais uma vez, porque eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está a sua caminhada com o Senhor, eu não sei como que está o teu relacionamento. Talvez você está dizendo: eu posso tudo, eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, eu tenho roupa, eu tenho o melhor colírio se eu precisar, eu enxergo, eu tenho o melhor Ray-Ban, vamos usar para a nossa época de agora, eu posso enxergar tudo, eu posso fazer tudo, mas eu quero dizer para você como é que você está diante dos olhos do Senhor agora. Amados, eu quero dizer bem claro para você: Deus não quer o seu dinheiro. Olha, eu estou cansado de dizer isso. Sou o único pastor que tem coragem de dizer à frente aqui que Deus não quer o teu dinheiro. Quem precisa do dinheiro é a estrutura da igreja, precisa consertar, precisa arrumar os pisos lá fora, precisa colocar ar-condicionado, precisa fazer isso, é feito com dinheiro. Não tem como falar: Senhor, faz uma mágica, porque Deus não faz mágica. Ele levanta pessoas envolvidas para fazer a sua obra. Ele não precisa de dinheiro, mas ele precisa de você. Ele precisa que você entenda que ele te ama. E eu dizendo aqui que ele precisa de você, às vezes fica redundante do que a palavra de Deus diz, porque ele é suficiente, ele não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dele. Mas a misericórdia dele se estende até nós. Vou corrigir aqui, porque depois vai ser passado na live aí e vai falar que eu sou herege. Então, Deus não precisa de ninguém, mas ele está dizendo aqui que ele nos ama. E se ele adverte, ele está dizendo para você: venha. Venha à frente, venha receber, porque eu tenho um ouro puro para te dar. Venha, porque eu tenho vestes brancas para poder te vestir. Venha, porque eu tenho um colírio que você jamais experimentou, para que você possa enxergar as coisas espirituais que estão à tua volta. E você pode enxergar nessa noite. Feche teus olhos, mas deixa o seu coração aberto. Deixa agora o Espírito Santo tomar conta deste lugar, tomar conta da sua vida. É um momento em que a pandemia não pode nos afastar do amor do Senhor. Declare isso na sua vida: a pandemia não pode tirar a presença de Deus na minha vida. Eu não posso me esfriar por causa de um vírus. Eu não posso ficar distante do Senhor por causa de um vírus. Senhor, nós colocamos a tua igreja agora prostrada diante do Senhor. Oh Pai, quantas vezes nós dizemos que podemos tudo, porque talvez temos um carro novo, temos pertences, algo que são passageiros, Pai. E nesse momento a sua igreja está aqui. Às vezes nós temos trocado o Senhor, ó Pai, pelo cansaço, porque sobrecarregamos demais e esquecemos do dia do Senhor. Olhamos para a nossa agenda e já não vemos mais o espaço ali dizendo: separado para o Senhor. Preenchemos com tantas coisas, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor nunca esteve tão perto. Quando nós lemos as Escrituras, o amor se esfriou, as pessoas se afastaram, já não se importam mais umas com as outras.
E nessa noite o Senhor quer levantar João Batistas, ó Deus, na nossa geração. Homens que clamam, que têm coragem de dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, e voltai para o Senhor, voltai para o Senhor. Homens que têm coragem de dizer, ó Pai, que o Senhor ainda está a buscar verdadeiros adoradores. Oh Deus, sonda Peniel nesta noite, incendeia, Pai, a tua igreja com a tua presença, manifesta o teu poder, Senhor, para aqueles, ó Deus, que ainda estão em dúvida, se é melhor buscar o Senhor ou se entregar a este mundo. Tu és a resposta, Tu és o amém, Tu és aquele que foi o princípio, o meio e o fim. Nós queremos ter esse momento de oração diante de Ti, Pai. E nesse momento, se você quiser, é claro, ficar no seu lugar, as pessoas vão estar, o pessoal da intercessão vai estar passando, eles vão estar intercedendo pela sua vida.